Bem, começando então a gravar a partir de agora, vamos para a nossa segunda aula. Eu estou devendo a vocês informações lá no Moodle, mas, bem, em geral, será o Moodle ainda. Eu vou alimentá-lo, é porque essa semana foi meio corrida, eu tive uns probleminhas para resolver de cunho pessoal aqui, questão de saúde também. Então eu me atrapalhei um pouco com o Moodle, mas eu vou alimentá-lo. Então vamos lá. Última aula nós estávamos falando sobre essa parte aqui de juros simples, né? Fizemos alguns exemplos, pensamos algumas coisas sobre taxas proporcionais, taxas equivalentes, sobre juros simples em geral. E aí nós paramos justamente quando a gente ia falar aqui sobre equivalência de capitais a juros simples. A gente parou exatamente aí. Então vamos dar continuidade a partir daqui. Acho que está um pouco pequeno, né? Deixa eu ampliar um pouco aqui o tamanho dessa tela. Então vamos lá. Equivalência de capitais a juros simples. As relações M igual a C vezes 1 mais I vezes N, ou seja, a relação que nos dá o montante, né? Que o montante é o capital vezes 1 mais a taxa vezes o prazo, que também dessa daqui nós temos essa, né? Basta eu isolar o C, passo o 1 mais I para dividir o M e eu tenho que o C é M sobre 1 mais I vezes N. Elas são fundamentais para apresentar num diagrama de fluxo, para representar num diagrama de fluxo os processos de capitalização, ou seja, o cálculo de M a partir de C, bem como o processo inverso de descapitalizar, que é o cálculo do C a partir de M. Então, essa relação, né, que nos diz o que é o montante, ou seja, o montante é o capital vezes 1 mais I vezes N, essa relação ela é boa para a gente tanto ir quanto voltar, ou seja, quando o cara quer encontrar o montante a partir de um capital determinado hoje, um montante futuro, ou quando o cara tem um montante futuro e quer saber quanto é que ele valeria hoje, ou valeria em qualquer outro prazo de referência. Então, tanto dá para ir como dá para voltar. Se você tem o capital, dá para ir para o montante, e se você tem o montante, dá para voltar para o capital. Dá para ir e voltar. Essa relação é útil para você pensar a capitalização, ou seja, o momento em que você tem o capital e vai ter o montante, ou a descapitalização, o momento que você tem o montante e quer saber o capital, né? O montante geralmente vem depois do capital, né? O montante é obtido a partir da capitalização em cima do capital, do que você consegue ganhar em cima dele. Bem, então está aqui o exemplo que um diagrama pode ajudar. Se eu quero saber o capital a partir de um montante que eu tenho lá na frente, eu trago de volta calculando o capital dessa maneira. E se eu tenho o capital e eu quero saber o montante daqui a algum tempo, eu calculo o montante dessa maneira aqui. Então, uma aplicação interessante dessa representação é chamada de equivalências de capitais. Então, eu te falo de dois capitais e digo que eles são equivalentes quando ele tem o mesmo valor em uma certa data de referência, que a gente chama de data focal. Data focal. Então, a gente fala de equivalência de capitais no momento em que a gente tem dois capitais e eles têm o mesmo valor na tal data focal. A escolha dessa data influencia os resultados. Como veremos, o mesmo não ocorre na capitalização composta. Então, datas focais, quando eu altero de uma para outra, eu posso não ter capitais equivalentes quando eu estou falando de capitalização simples. Mas quando a gente falar de capitalização composta, isso não ocorre. Bem, aí ele diz o seguinte: o diagrama, esse 4i não é aqui, não sei porque, ele mudou de posição porque eu mexi, ele é aqui, 4i. O diagrama de fluxo abaixo indica a equivalência na data focal, né? Indica a equivalência na data focal a juros de 10% dos capitais. Aí ele diz o seguinte, que nesse diagrama esse capital C1, esse capital na data 1 e esse capital na data 6,
eles são equivalentes quando eu olho na data 2, né? A juros de 10% dos capitais C1, que são R$ 3.636,35, que ocorre na data 1. Então, digamos que a data 2, por exemplo, é hoje. A data 1 é um mês atrás. E a data 2, 6 meses a partir aqui do ponto zero, né? Então, um mês atrás e, digamos, 4 meses à frente, né? Do 2 para o 6. Bem, então, eu quero saber que esses capitais sejam equivalentes nessa data 2. Então, você tem uma data um mês antes e uma data até 4 meses à frente. Então, o que ele está me dizendo aqui? Eles são equivalentes, o capital 1 é equivalente, ele está na data 1, e o capital 2 de 5.600 está na data 6. O capital 1 é capitalizado para a data 2, então ele aumenta, né? Eu tenho os juros da data 1 para a data 2, ele vai aumentar, o valor aqui vai ser maior do que o valor aqui. Cujo valor vai ser, bem, o capital 1 vezes 1 mais 1 vezes N, né? Porque o montante que vai valer aqui do capital 1, esse montante do capital 1, ele vai ser capital 1 vezes 1 mais IN. Só que no nosso caso, o N é igual a 1 porque é um mês só, ou um ano só, ou um dia só, depende de qual seja o prazo que for dado aqui. Então, o M1, digamos assim, que é gerado a partir do capital 1, ele é dado assim, e no nosso caso aqui o N é 1. Então, fiz a conta, o capital é 3.636,35, a taxa é 10, está aqui, e ele diz que isso é aproximadamente 4.000. Eu não conferi não na calculadora, mas quem quiser pode fazer a conta. É um valor de fato, né? Aqui já são 3.600, aí você bota mais 10%, vai dar 363, né? É só dividir isso aqui por 10. E 3.636 com 363 dá aproximadamente 4.000. Bem, aí o valor do capital 2, ele diminui para eu pensar aqui na data 2. Porque o valor do capital 2 ele está lá na data 6. Então ele é um valor maior, ele vale mais, vai ter um valor maior do que se eu pensar 4 meses antes, aqui na data 2. E aí como é que eu calculo o montante quando eu estou aqui na data 2? O montante quando eu estou aqui na data 2, ele é 1 mais N vezes I, né? Ou I vezes N, tanto faz. Falta o capital 2 aqui, multiplicado pelo capital 2. É assim que eu tenho um montante, né, a partir do capital 2. Aí se eu quero voltar para o capital 2, o que eu vou calcular? Eu vou calcular capital 2 igual a montante 2 dividido por 1 mais I vezes N. E esse N varia dependendo da quantidade de tempo que eu quero voltar. Ele está valendo aqui no dia 6, no tempo 6. Se eu quero voltar, por exemplo, para o tempo 0, eu volto 6 unidades. Mas se eu quero voltar para o tempo 2, eu só preciso voltar 4 unidades. Então foi a conta que ele fez aqui, né? Isso daqui é o capital 2, Esse aqui é o montante 2, né? Aqui está o 1, aqui está a taxa, e aqui está o tempo que ele voltou. Voltou 4 meses, do mês 6 para o mês 2. E ele diz que isso também dá 4.000, ou aproximadamente 4.000. Então, por isso, o capital 2 e o capital 1 são ditos equivalentes na data 2. Porque o capital 1, daqui a um período, que vai pular do 1 para o 2, vai valer aproximadamente 4.000. Enquanto que o capital 2, que está 6 períodos, né, a partir do 0, ele vai voltar 4 períodos para chegar no segundo período, e ele vai dar aproximadamente 4.000 também. Por isso que eles são ditos capitais equivalentes. Entendido? Ok, isso. Muitos exercícios interessantes podem ser feitos a partir dessa ideia. Por exemplo, você tem uma dívida, na verdade você tem duas dívidas com alguém. Uma vencendo daqui a 2 meses e outra vencendo daqui a 5 meses. E por algum motivo você arrumou o dinheiro e dá para pagar tudo de uma vez. Mas a pergunta é, quanto vale a dívida que você só pagaria daqui a 2 meses hoje? Quanto vale a dívida que você só pagaria daqui a 5 meses hoje?
E aí você tem que trazer para o valor atual, somar esses dois valores e pagar, né? Então a ideia que se faz é essa daí, tá bom? Ou você tem uma dívida para daqui a um mês e outra para daqui a 5 meses. Aí você diz, eu não tenho dinheiro para pagar daqui a um mês e nem sei se vou ter dinheiro para daqui a 5 meses. Mas para daqui a 2 meses eu vou receber uma grana, eu tenho uma grana extra para receber. Então eu gostaria de pagar as duas dívidas. Aqui eu deveria daqui a um mês, eu vou pagar atrasado com um mês a mais. E a que eu deveria daqui a 5 meses eu quero pagar antecipada, né? Eu quero pagar daqui a 2 meses. Então você faz a conta. Esse exemplo que nós fizemos é algo parecido com isso, né? Só que eu falei 5 e no exemplo seriam 6. Ok? Veja como é interessante essa matemática e muito útil, né? Extremamente útil para o dia a dia. Claro, a diferença é que aqui a gente está trabalhando com juros simples e ninguém trabalha com juros simples. Não para esse tipo de conta. Para pagar dívidas, ninguém cobra você com juros simples. Bem, exemplo 12. Uma pessoa deve pagar R$ 200 daqui a 2 meses e R$ 400 daqui a 5 meses. Ache o valor de um pagamento único a ser efetuado daqui a 3 meses, que liquide a dívida. Use a taxa de 5% ao mês e use o mês 3, né, porque você vai pagar daqui a 3 meses, como data focal. Então tá aí, ó. Daqui a 5 meses eu devo 400. Daqui a 2 meses eu devo 200. Mas eu não quero pagar daqui a 2 meses, nem tenho dinheiro, nem quero pagar daqui a 5 meses. Eu quero pagar daqui a 3 meses, que eu vou ter uma grana para pagar. Ok, então quanto vale os 200? Não daqui a 2 meses, sim daqui a 3 meses. E quanto vale os 400? Não daqui a 5 meses, e sim daqui a 3 meses. Então, novamente, o montante, nesse caso daqui, o montante daqui a 5 meses, ele é um certo capital, né? Vezes o 1 mais o IN. Eu quero voltar para o mês 3. Então, o capital que vai acontecer aqui no mês 3, digamos que é um capital 3, né? Esse capital 3, ele vai ser, o capital 3 vai ser o montante 5 dividido por 1 mais IN, né? Passo isso para dividir, onde esse N vai ser exatamente a diferença que eu vou ter, né, entre o 5 e o 3, ou seja, vai ser só 2 meses. Eu vou voltar 2 meses para saber o capital 3. Então, nesse eu vou voltar. E nesse daqui eu tenho que ir para frente. Então, aqui, o montante nesse momento aqui, usando esse valor aqui, vai ser os 200, né, que é o capital, vezes 1 mais IN. Onde N, nesse caso, é só um mês, porque é um mês para frente. Então, eu quero saber, quero voltar desse daqui, na verdade, eu quero ir desse para esse. Então, na verdade, nesse caso, eu vou estar calculando esse montante, vou chamar de montante 3. Né? Então, para esse eu estou calculando um montante, e para esse daqui eu estou calculando o capital anterior, nessa data aqui do 3. Então, foram essas contas que ele fez aqui, ó. 200 vezes 1 mais a taxa, vezes o período de tempo. O período de tempo foi apenas um mês. Enquanto que para esse daqui é o capital, é o montante que ele teria daqui a 5 meses, que é o 400, dividido por 1 mais a taxa, que é de 5%, vezes 2, que é o tempo que ele está reduzindo, né, de 5 para 3. E aí ele diz que, fazendo essa conta, você vai ter um valor aqui, né, vai ter um valor aqui, um V1, e vai ter um outro valor aqui, um V2, frutos do processo de cálculo dos 200 para um mês à frente e dos 400 para 2 meses atrás. Você soma esses dois valores, que ele diz que dá isso daqui. Eu confesso que não conferi, estou acreditando nele, mas vocês podem verificar aí, pega uma calculadorazinha e ver se dá de fato aproximadamente esse valor. Tá bom? Então estão aí os valores
Aqui você tem o valor de acréscimo dos 200, aqui você tem o valor de decréscimo dos 400, e a soma diz o quanto você de fato iria pagar. Aí ele diz aqui, pratique um pouco. No exercício acima, considerando os valores da data focal 0, encontramos isso. Ele está dizendo para você fazer o seguinte exercício. Vai olhar a mesma situação, daqui a 5 meses. Você vai estar falando de uma dívida de 400. Daqui a 2 meses, você vai estar falando de uma dívida de 200. Só que agora ele não quer que você considere a data focal 3. Ele quer que você considere a data focal 0. Então ele quer que você calcule qual o valor que vai ser pago se fosse pago hoje. Uma dívida que você tem daqui a 2 meses valendo 200 e daqui a 5 meses valendo 400. Então nesse caso, o valor que você está procurando, que ele chamou de X, o valor X ele vai ser, para esse daqui, uma redução. Então ele vai pegar esse montante que está valendo aqui no mês 2 e vai dividir por 1 mais I vezes o tempo que ele vai reduzir, no caso 2. E depois você vai pegar esse outro montante, deixa eu colocar logo o valor direto, né? Ao invés de chamar de montante 2, eu vou colocar logo os 200 aqui. 200, né? Mais esse daqui que é os 400, dividido por 1 mais a taxa, ele deu a taxa, né? Ele quer que considere a mesma taxa, então digamos 0,05, só que agora vai reduzir 5 meses. Então aqui 0,05 vezes 2. Pronto. Vê esse valor, que esse valor é o que ele está pedindo. Ele está dizendo que isso dá 577,10. Pega uma calculadorazinha e dá uma conferida para ver se é verdade. Se for, ótimo, entendemos o exercício. Se não for, erramos a ideia, erramos a conta. Ok? Verifiquem se a ideia de fato é essa. Alguma pergunta? Parece fácil, tá? Oi. Ô, professor, onde é que ficou dois ali? Eu vi. 2. Dois, Na você me minha falou. conta, Ele não é nessa conta aqui, faltou 2. Esqueci, apaguei. É 2 vezes aqui, no viu? final, é multiplicar por dois, né? Isso, tem que multiplicar por 2 porque são 2 meses antes aqui, ó. Tá bom? Aí esse daqui, como são 5 meses, você multiplica por 5. Ok? Certo. Esse aí, no caso, é a conta que se eu quisesse pagar uma dívida, antecipar uma dívida, né? Exatamente. Tá? Quando você vai antecipar, pega o montante e divide por 1 mais a taxa vezes a quantidade de tempo que você está antecipando. Certo? Certo. Beleza. Então, bem, tá feito. Obrigado aí pelo aviso que eu tinha esquecido 2 ali. E vamos para o próximo. Agora, desconto simples. Vamos falar de desconto simples. Bem, o desconto é um abatimento dado a um título de crédito, duplicata, nota promissória, letra de câmbio, etc. O que é resgatado antes de seu vencimento. Então, você está com uma dívida, daqui a um tempo você pagou uma nota promissória, assinou uma nota promissória, dizendo que daqui a algum tempo você vai pagar um certo valor, mas você resolveu pagar antes. Então o cara tem que te dar um desconto, tem que pagar um pouco menos do que o que está escrito lá na nota promissória, na duplicato, seja lá onde for. Então o título possui um valor nominal, é o que está lá escrito nele, que é o valor inscrito e corresponde ao valor do dia do vencimento. Se você não quiser antecipar, você espera até o dia do vencimento e paga o valor exato. O valor líquido liberado ao portador é o valor atual, ou o valor presente. A quantia menor do que o valor nominal, ou seja, se você resolveu pagar antes, o valor da data em que você pagar é chamado de valor atual. A diferença entre esses valores é o desconto. O desconto D é o valor que está na nota promissória menos o valor que você pagou antecipadamente.
Aí ele fala de um diagrama aqui para ilustrar. Então, na data exata em que você pagar, é o valor nominal, é o valor que tiver lá na nota. Mas se você pagar antes, então você paga um valor chamado de valor atual, o valor na data exata. A diferença entre o valor nominal e o valor atual, quer dizer, esse menos esse, é um certo valor que ele chamou de D, que é o valor chamado de desconto, né? Desconto simples no nosso caso aí, porque nós estamos falando de capitalização simples. E o tempo que você calcula, né, pela antecipação que você fez, é o nosso N, que é o tempo que você tiver aqui, né, que seria a data exata do pagamento, menos o tempo que você tem aqui, a data em que você realmente pagou. Então esse tempo menos esse lhe dá essa distância aqui, que você vai usar nas suas contas. Bem, aí existem duas modalidades de desconto, que elas são feitas para lhe enganar, tá? Tem uma por fora e uma por dentro. Então, quando o cara está lhe dando um desconto de fato, literal, ele usa a real, né? A conta como deveria ser. E quando ele está lhe enrolando, ele usa uma por fora, uma conta que na verdade é um desconto falso, né? Então, tem a por fora e a por dentro. Na hora em que o cara está te cobrando, ele usa a falsa e te cobra mais. E na hora em que ele está te dando desconto, de fato, ele usa a real e te cobra o exato. Então, é mais ou menos assim que a coisa acontece, né? Desconto comercial ou por fora. Bem, bastante utilizado na prática comercial, é o desconto que corresponde ao juros simples, calculado sobre o valor nominal. Então, se I é a taxa do desconto comercial e N o prazo de antecipação, então o que acontece? O desconto você pega a taxa nominal, ou seja, a taxa que está lá no teu título, na tua nota promissória, no teu documento, no teu boleto, ele pega a taxa, o valor lá, e aí ele multiplica pela taxa que ele está te dizendo que está te dando de desconto e multiplica pelo número de meses ou tempos que, seja lá quanto tempo for, se for de dias ou se for de meses ou de ano, o tempo que você está antecipando as coisas, né? Então esse N é o tempo que você antecipou. Então esse é o chamado desconto comercial. Então o desconto comercial, para a gente lembrar, é isso, tá? É N vezes I vezes N. É assim que se calcula o desconto comercial. Bem, como todo desconto, seja ele qual for, tá? Dê o nome que disser. Todo desconto ele é o nominal menos o atual. Ou seja, o que estava lá no documento menos o valor que você de fato vai pagar porque você está antecipando. Então todo desconto, essa fórmula é para qualquer tipo de desconto. Então vemos que, bem, nominal menos atual é o desconto e o desconto é o NIN. Então o nominal menos o atual é o NIN. Então a gente tem essa formulinha. Com essa formulinha, passando o menos A para lá e o NIN para cá, você tem que o valor atual pode ser calculado dessa maneira. N menos N vezes IN. Né? Então, colocando N em evidência, então fica N vezes 1, que é N, e N vezes menos IN, que é o que está aqui. Bem, beleza. Temos uma formulinha para o valor atual. Né? Temos uma formulinha aqui para o valor atual. No caso do desconto comercial. Bem, aí tem o desconto racional, ou por dentro. É o desconto DR, que corresponde ao juros simples calculado sobre o valor atual. Veja, o que diferencia um do outro é que esse desconto ele está sendo calculado nominal, né? Deixa eu ver aqui. É o desconto correspondente ao juros simples calculado sobre o valor nominal. Essa é a grande diferença. Esse desconto está calculado sobre o valor nominal. Né? Prestem bem atenção nisso. Esse está calculado sobre o valor nominal. A conta é feita em cima do nominal. Você pega o nominal, multiplica a taxa e multiplica o tempo. Enquanto que o desconto racional ele é calculado sobre o valor atual. Então, o comercial é NIN,
enquanto que o racional é A e N. Ele é calculado em cima do valor atual. Tá? Então, essa é a grande diferença, né? É o desconto que corresponde ao juros simples calculado sobre o valor atual. Então, se I é a taxa do desconto racional e N é o prazo de antecipação, então temos que o desconto racional é A e N. Tal como antes, o desconto, todo tipo de desconto do mundo é sempre isso, é o nominal menos o atual, ou seja, o que estava no documento menos o que eu realmente paguei. E aí passo o A para lá, passo o DR para cá, você tem também essa formulazinha para o valor atual, donde você tem que o DR é A e N, né? O DR é A e N. Então você tem que o A é isso. Quando você substituir esse A por A e N, você vai ter isso. Isso é verdade? Vamos ver. Você tem DR é A e N. DR é A e N. Mas você tem que o A é N menos o DR. O A é N menos o DR. Pronto. O A é N menos o DR. Então, no lugar desse A aqui, eu posso colocar N menos o DR. Mas isso está sendo multiplicado por IN. Então, você tem que o DR é N menos DR vezes IN. Tá certo, né? Beleza, essa fórmula está correta. Ou ainda, o que você faz? Você distribui aqui, aí você tem que o DR é igual a N e N, N e N, quando você distribui aqui, né? N vezes IN, e quando você faz IN vezes DR, você tem menos DR vezes IN. Agora eu passo o menos DR vezes IN para o outro lado, e eu tenho que o DR mais o DR IN é igual ao N e N, que é o que está escrito aqui. Ok, até aqui está perfeito. E aí o que ele faz? Ele coloca o DR em evidência. Aí você tem que o DR multiplica 1 mais IN igual a N e N. Pronto. Quando eu coloco aqui o DR em evidência, eu tenho isso. Aí eu passo isso para dividir, né? E eu tenho que o DR é igual ao N e N dividido por 1 mais IN. Opa, a caneta enlouqueceu. Acabou. Ajeitei. Então, o DR é N vezes IN sobre 1 mais IN, que é o que eu tenho aqui. Tá certa a fórmula. Bem, aí ele diz o seguinte, que se eu substituir no valor atual, A igual a N menos DR, então se eu olhar para essa fórmula aqui de novo, A igual a N menos DR, como eu tenho que o DR é essa coisa horrível aqui, então eu tenho que o A é igual a N menos N e N sobre 1 mais IN. Aí eu tiro o mínimo, né? E eu descubro, né? Eu tirando o mínimo múltiplo comum aqui, ele vai multiplicar esse cara, aí vai ficar N vezes 1 mais IN. Tudo isso vai ficar sobre o mínimo múltiplo comum, que é o 1 mais IN. E aí menos N e N, né? Quando eu fizer essa soma aqui de frações com denominadores diferentes. Bem, feito isso, eu tenho que o A vai ser igual, distribuindo aqui vai ficar N vezes 1 dá N, e N vezes IN vai ficar N e N. Mas aí você tem menos N e N, e tudo isso está sobre 1 mais IN. Aí cancela, né, esse com esse, e aí você tem que o A é igual a N sobre 1 mais IN. Pronto, essas são as contas que estão por trás do momento que ele diz aqui, substituindo no valor A igual a isso, vem isso. Pronto. Fizemos a substituição aqui, ó, fizemos as contas e concordamos com ele aqui. Essa fórmula está certa. Pronto, mais uma formulazinha para a gente trabalhar.
e vai acumulando fórmulas, tá? Talvez seja mais interessante lembrar como elas aparecem do que tentar decorá-las, não sei. Essas demonstraçõezinhas que nós acabamos de fazer, essas continhas, elas são úteis, né? Porque se você lembra como de uma fórmula tirar outra, melhor do que você ficar lembrando de um monte de fórmulas. Pois bem, chegamos a essa formulinha e dessa chegamos a essa. Aí, relação entre os descontos comercial e racional. Essa aqui é uma conta que nós já fizemos em algum lugar. Teve um momento por aqui em que o D se misturou com o DR. Aqui, ó, a gente lembra que o N e N, ele nada mais é do que o D, né? Vamos ver. A gente tinha no slide anterior. O D é o N e N, tá? O D é o N e N. Então, na hora em que você estava fazendo essas contas, apareceu aqui o N e N. Então, esse cara de fato é o D, né? Esse cara daqui de fato é o D. E veja que o D aparece novamente aqui. Não, esse aqui é o DR. Esse é o DR. Então, você tem o D aqui e você aqui tem o DR. Se você substituir esse cara aqui por D, você vai ter essa fórmula, né? Vamos ver. Ele diz aqui. No item B acima, vimos que dr vezes 1 mais IN é o NN. Essa conta aqui, né? dr, se você passa o dr para o outro lado aqui, ó, dr vezes 1 mais IN é o NN. Já tínhamos feito essa conta, é verdade. Vimos isso, né? Por outro lado, para o desconto comercial, temos que o D é igual ao NN. Então, esse cara daqui é o D. Então, facilmente, olhando para essa conta que a gente tinha feito aqui, se isso daqui é o D, então você tem que dr vezes 1 mais IN é igual ao D, né? Que é o que está aqui. Tá certo, certíssimo. Ok, gente? Isso aqui é o D, então isso aqui é verdade, que é essa mesma fórmula. Está estabelecida então a formulazinha a mais, né? Temos várias formulazinhas para pensar, para trabalhar. Opa, tem alguém querendo entrar? Boa tarde, Ana Paula. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu digo mais alguma pergunta como se alguém tivesse feito alguma. Teve um só que já fez. Oi? Nenhuma pergunta? Então deixa eu Não, eu continuar. só queria algum exemplo de exercício, se fosse Sim, possível. é o que vem logo depois, Igor. Viu? O próximo slide já é exemplo. Ó. Agora. Agora vem os exemplinhos, tá bom? Pra gente usar as fórmulas. Então vamos lá. Uma duplicata de valor 2000, uma duplicata de valor 2000, foi resgatada 4 meses antes do vencimento, a taxa de 9% ao ano. Aí ele diz: ache o desconto comercial e o valor atual do título. Então, o que é o desconto comercial? É o NIN. O desconto comercial é o NN. O valor nominal foi dado, né? 2.000 é o valor que vai estar lá no documento. E como o desconto comercial é NN, isso vai ser 2.000 vezes o I é a taxa, 9% ao ano. Mas como o tempo está em meses, ele pegou o ano e dividiu por 12, né? Para ter a taxa em meses. Então é 0,09, que é o 9 dividido por 100, dividido por 12, porque são 12 meses, para que eu fique com a taxa também em mês, né? Eu estou querendo que a taxa e o tempo tenham a mesma unidade, né? Aqui está em mês ou meses e aqui também, deixa eu colocar meses. Aqui está em meses e aqui também está em meses. Não podem ser diferentes, né? O tempo está contado em meses, a taxa também tem que ser contada em meses. Ou os dois teriam que ser contados em anos. Tanto faz. Basta você passar o 12 para cá, né? 4 meses ficaria 4 sobre 12. Que seriam, na verdade, 4 meses, isso, 4 sobre 12, que daria 1/3 de ano. Né? Então esse 12 tanto pode ficar aqui dividindo a taxa, como poderia ficar aqui dividindo 4. A conta seria a mesma. Bem, mas segundo ele, essa conta vai dar
Bem, vai dar, simplifica aqui, essa conta vamos escrever ela da maneira que a gente está mais acostumado, né? Isso dá 200 vezes 0,09 dividido por 12 vezes 4. Então isso dá uma simplificada aqui por 4. Não é 2000, não? Oi? Não é 2000, não? É 2000, obrigado. 2000 vezes 0,09 dividido por 3. Bem, isso aqui é 0,03, né? Porque 0,09 dividido por 3, 0,03 vezes 3 vai dar justamente 0,09, né? Então, 0,09 dividido por 3 é 0,03. Mas se você não perceber logo isso, tem problema não. Você pode multiplicar 2000 vezes 0,09 também primeiro, que vai dar no mesmo. Bem, se você primeiro fizer a divisão, você vai ficar com 2000 vezes 0,03, que vai ser, bem, 3 vezes 2, 6. Então vai dar, se você multiplicar por 3 os 2000, vai dar 6000. Mas aí você divide por 100, né? Passa a vírgula para cada 60. A outra maneira que tinha de ver isso é, se você não tivesse dividido logo, você poderia multiplicar 2000 vezes 0,09. Isso daria 18. Bem, se fosse por 9 era 18.000. Mas aí é 0,09 daria 180. E depois você dividiria por 3, que também daria 60. Bem, de qualquer forma dá 60. Você faz essa continha, deu 60. É verdade, então. Foi o primeiro pedido que ele fez. Ele pediu para a gente dizer qual o desconto comercial. O desconto comercial então é de 60. A conta era de 2.000. Então qual é o valor atual? É só você pegar o valor nominal, tirar o desconto, ou seja, 2.000 menos 60, que dá os 1.940. Ok. É um exemplozinho bem simplesinho de aplicação do que a gente estava falando antes, tá? Então, nas nossas futuras avaliações, deve ter algum tipo de continha assim básica, né? Bem, os exercícios à frente mostram mais ou menos como podem ser nossas contas. Bem, os exemplos e os exercícios servem como referência do que a gente pode cobrar nas avaliações. Achar a taxa mensal de um desconto comercial de uma duplicata negociada 60 dias antes do vencimento. Então, o cara quer que você ache a taxa, né? O que ele quer que você ache a taxa. Ele quer que a taxa seja... fazer o que pelo comer? Tem uma ideia ou não? Ele quer a taxa mensal, o desconto que ele quer que você use é o desconto comercial. A duplicata foi negociada 60 dias antes do vencimento. Então a primeira observação que a gente faz é que a taxa que ele quer é mensal e ele falou em 60 dias do vencimento. Automaticamente a gente já deve ver isso daqui como 2 meses, né? Porque o nosso mês mensal tem 30 dias e ele falou de 60 dias, então a gente olha para isso daqui logo como 2 meses, né? E ele avisa aqui que sendo 26 mil seu valor de resgate. Então o valor atual o valor nominal são os 26 mil e o valor atual é esse daqui, 24.400. Então o que está lá no documento são 26 mil, mas como você pagou 2 meses antes, você pagou só 24.400 e ele está te perguntando qual é a taxa. Bem, o desconto você calcula de imediato, né? Basta pegar o valor nominal, que é 26 mil menos os 24.400, e você vê que você teve um desconto de 1.560. Como ele falou em desconto comercial, então você tem que o desconto é N vezes I vezes N, né? N vezes I vezes N. Deixa eu ver primeiro aqui só um instante se está carregando, tá? Porque eu estava com medo de descarregar aqui o meu computador, mas está carregando. Pronto, então o desconto é N vezes I vezes N, né? E eu tenho como calcular o desconto, que é esses 1.560. Então aqui eu já tenho 1.560. Mas ele quer que eu calcule a taxa. Ele quer que eu calcule a taxa. Aí eu tiro a taxa daqui, né? Passo N vezes N para dividir o D.
eu tenho que a taxa é D dividido por N vezes N, onde D é esses 1.560. O valor nominal que está lá no documento, 2.000 ou 26.000. E o tempo eu uso 2 porque ele quer a taxa mensal e ele me falou em 60 dias, então ele está falando em 2 meses. Faço essa continha e encontro esse número. E esse número me diz então que a taxa é 3% ao mês. Pronto, é esse o exemplo, simplesinho também, diferenciado porque aqui ele tinha pedido o desconto comercial, enquanto que aqui ele pediu a taxa. Ok? Bem, se houver alguma pergunta, pode falar que eu estou atento aqui. E caso não tiver com o microfone, escrever no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nenhuma pergunta. Mas se alguém fizer alguma pergunta e eu não ver, por favor, é só alguém que tiver com o microfone me avisar, tá? Então vamos lá. Calcular o desconto racional e o valor atual. Então agora ele quer que você calcule o desconto racional e que calcule o valor atual de um título que tem valor nominal 5.500, o prazo 3 meses antes do vencimento. E a taxa ele te disse que é 40% ao ano. Então, primeira preocupação quando você faz a leitura, a taxa está ao ano, enquanto que o tempo ele deu em meses. Então você tem que ou trazer o tempo para ano ou trazer a taxa para meses. É uma das coisas que você vai ter que fazer. E ele agora diz que quer o desconto racional. Ele quer o desconto racional. Nós vimos que o desconto racional, o DR, é dado por N vezes I vezes N, que é o desconto comercial, dividido por 1 mais I vezes N. É isso que ele está usando aqui. O desconto racional é N vezes I vezes N sobre 1 mais I vezes N. Vamos ver se temos todas as informações. O nominal é 5.500, está aqui. A taxa é de 40%, ou seja, 0,40. Ele foi e dividiu por 12 para que eu pudesse pensar em meses e multiplicou por 3, que são os meses. Deixou o tempo em meses e mudou a taxa que estava anual para a taxa mensal. E embaixo está 1 mais a mesma taxa vezes o mesmo tempo. Diz ele que fazendo essa conta dá 500. Eu acredito nele. As contas eu acredito que vocês saberão fazer, né? Se alguém achar que é importante eu falar sobre as contas, por favor, fale. Mas eu tenho a impressão que a princípio não, né? São contas simples. 500 vezes... Bem, a conta de frações, né? Você está com 500, não, 5.500... Você está multiplicando por 0,4 dividido por 12. E isso ainda está multiplicando por 3 aqui no numerador. Então é simplificar aqui, né? Vai ficar 4 aqui. 0,4 sobre 4 vezes 5.500. Bem, essa conta... Se esse número for divisível por 4, você divide logo, né? Fica simples. E depois multiplica por 0,4. Ele deve ser divisível por 4, porque o número ele é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos dele são divisíveis por 4. Só que aqui é 0, 0, então esse número é divisível por 4, porque 0 é divisível por 4. Se dividir por 4, de cabeça você pode dividir por 2 e depois dividir por 2 de novo. 5.500 dividido por 2 dá 2.250. E 2.250 dividido por 2 dá 1.125. Então, 5.500 dividido por 4 dá 1.125. Aí agora eu vou multiplicar isso por 0,4, que é a mesma coisa que você multiplicar por 4 e depois dividir por 10, né? Então 1.125, nós acabamos de dividir 5.500 por 4, então quando eu multiplicar por 4, vai voltar aos 5.500. E aí eu vou e divido por 10, isso dá 550, certo? Opa, ele disse que dá 500. É porque eu só fiz o numerador. É isso, só fiz o numerador. O denominador vai ser o quê? O denominador vai ser 1 mais 0,4
dividido por 12 vezes 3. Então você vai simplificar aqui, vai ficar 4 também. Bem, quanto é que dá isso? Isso dá, se você quiser pensar em mínimo múltiplo comum, né? Você vai ter, tá certo essa conta? Tá, né? 1 mais 0,4 por 12 vezes 3, tá certinho. Só que aqui ficou um 4, desapareceu esse 3, então isso vai dar 4 mais 0,4 dividido por 4, que dá 4,4 dividido por 4, que vai ser 1,1, né? Você multiplica 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 1 dá 4, então 1,1 vezes 4 vai dar 4,4. Aí você vai pegar 550 e vai dividir por 1,1, que é a mesma coisa, né? Vocês colocam um zero aqui, esquece a vírgula, então é a mesma coisa que 5.500 dividido por 11. Bem, pegar aqui o 55, multiplico por 5, dá 0, baixo o 0, coloco o 0, baixo o 0, coloco o 0 aqui. Então, de fato, dá 500. E eu fiz essa conta na mão, sem precisar usar a calculadora. Mas vocês devem saber fazer tanto na mão como na calculadora, né? Eu fiz na mão só para poder exemplificar que a gente nem precisa da calculadora. Mas se precisar, sem problema, usa a calculadora rapidinho e descobre o tal dos 500. Então, o 500 te dá o teu desconto racional, porque você usou essa ideia. Ora, toda vez que... esse fato aqui é verdade, não importa qual seja o desconto, né? É o nominal menos o desconto que te dá o atual. O nosso nominal é 5.500, o desconto é 500, de 5.500 eu tiro 500, eu tenho o valor atual. Ele tinha pedido para calcular o desconto racional, que são os R$500, ou qualquer unidade monetária, ele não usa nenhuma, menos o valor atual, que é os 500, ou perdão, menos o desconto, que é os 500. Então você tem os 5.000. Na nossa avaliação, eu devo colocar como unidade monetária reais, tá? Então, na hora de dar a resposta, por favor, digam também que estão dando a resposta em reais. No nosso livro-texto, espertamente, coerentemente, no meu ponto de vista, eles não usaram nenhuma unidade monetária, até porque esse país já viveu períodos em que as unidades monetárias mudavam diariamente, né? Cruzeiro, cruzados novos, etc. Então a gente sabe que as nossas unidades monetárias podem vir a mudar novamente algum dia. Então, quando você coloca uma unidade monetária num texto de matemática financeira, automaticamente o livro fica desatualizado pouco tempo depois, quando ninguém mais usa aquela unidade monetária. Por isso ele não usa nenhuma, ele só usa o cifrão. Mas como a nossa prova ela tem tempo certo, né? Ela vai acontecer dentro do ano 2022 e a unidade monetária ainda será real, então eu não tenho medo de chamar de real na nossa prova. Eu entendo ele não chamar no livro. Pois bem, exercício 4, exemplo 4. Um título de valor nominal 5.300 foi descontado a taxa de 18% ao ano, obtendo um desconto racional de R$300, digamos, vamos chamar de reais, calcular em meses o tempo de antecipação. Então, o título que estava lá com 5.300 escrito nele foi pago antes. E aí ele foi descontado, né, com uma taxa de desconto de 18% ao ano. Né? E quando ele fez isso, ele obteve um desconto de 300. Ele quer saber quanto tempo foi essa antecipação. E aí a conta que ele fez é a seguinte: todo desconto é o nominal menos o atual. Então obtemos que o atual vai ser o nominal menos o desconto. Bem, por que ele fez isso? Ora, eram os valores que ele tinha, né? Ele aqui tem o valor nominal
que é 5.300, e ele tinha o valor do desconto. Então 5.300 menos 300, 5.000. E assim ele passou a ter também o valor atual. Aí o desconto que ele está trabalhando, né, ele está falando para você sobre foi descontado, obtendo-se um desconto racional. Ele falou aqui que o desconto é racional. Então você sabe que o desconto racional é esse aqui, né? Ele também pode ser visto com A, né? Ao invés de I. Ele tá aqui, ó. O desconto racional, tanto posso pensar ele assim, como posso pensar ele assim. Uma dessas duas formas. Ele olhou dessa maneira. O desconto racional é A vezes I vezes N, porque ele tinha mais informações para pensar assim. Então o desconto racional daqui, né? Ele é A vezes I vezes N. Desconto racional é igual a A vezes I vezes N, mas ele está querendo o N. Então ele pegou o A vezes I e passou para dividir o DR, né? Então ele isolou o N, é o desconto racional sobre A vezes I vezes N. Perdão, o desconto racional sobre A vezes I. O desconto racional é 300, foi dado na questão. O valor atual ele calculou, né? Ele fez essa conta para achar esse valor atual aqui, 500. E isso multiplica a taxa. Só que a taxa, ele diz que é 18% ao ano, mas ele quer calcular os meses. Então ele pegou a taxa de 0,18 e dividiu por 12 para ficar em meses. E aí, feito essa conta, 5.000 vezes 0,18 sobre 12, façam aí, revisem, vejam se é verdade. Diz ele que dá 75 e 300 dividido por 75 dá 4. Então 4 meses. Ok, interessante. Aqui ele usou essa formulazinha para o DR e aqui ele usou essa outra. Quando usar uma e quando usar a outra? Depende do que você vai ter mais facilidade de conseguir. Aqui ele usou essa fórmula porque era fácil para ele achar os valores nominal, taxa e N, porque tinham sido dados na questão. E aqui ele usou essa outra porque era mais fácil para ele achar o valor atual, tendo em vista que ele já conhecia o valor nominal e já conhecia o desconto. E aí o valor atual sai fácil porque é o nominal menos o desconto. Então por isso ele olhou mais para essa formulazinha do que para essa aqui. Ok. Aí quinto, né? Bem, quarto terminado. Acredito que ficou claro. Espero que tenha sido entendido. Vamos ao quinto, tá bom? Quinta questão. O desconto comercial de um título, descontado 3 meses. Bem, primeiro detalhe, o desconto agora é o desconto comercial. Então, se ele está falando de desconto comercial, não esquecer que ele está falando de D igual a N e N. Se ele está falando de desconto racional, é o A e N, ou essa formulazinha aqui que é a mesma coisa, tá? Ok. A mesma coisa no sentido de que uma chega na outra, né? Então lembrar, se ele falou em desconto comercial, é essa aqui. De um título que foi descontado 3 meses antes. Então isso aqui te dá o Nzinho, né? Do vencimento bem, o desconto ele está dando 550. A taxa ele disse que é 40% ao ano. E o que é que ele perguntou? Ele perguntou quem é o desconto racional. Então, quando ele te dá o desconto comercial e te pede o desconto racional, o que é que deve vir na sua memória? Essa fórmula, né? Uma fórmula que relaciona desconto comercial com desconto racional. Então vem logo essa fórmula na cabeça. Então o que foi que ele fez? Foi direto para ela. Basta usar a relação C acima. O desconto racional, ou melhor, o desconto comercial é o desconto racional vezes 1 mais IN. O desconto comercial ele te deu 550. O DR é o que você quer saber. Aí 1 mais 0,4, que é a taxa anual. Veja que você tem taxa anual aqui e você tem 3 meses. Ele agora, ao invés de colocar o 12 embaixo do 0,40, ele botou embaixo do 3. Porque são 3 meses, mas ele está pensando, ele tem uma taxa anual. Tanto faz, né? Note que é a mesma coisa, você fazer 0,4 ou 0,40, tanto faz,
vezes 3 sobre 12, ele colocou o 12 aqui, que ele está tratando anualmente. Ele poderia ter feito 0,4 ou 0,40 sobre 12 vezes 3. Então é como se ele estivesse transformando a taxa que está anual em meses e conservou meses, 3 meses. E aqui ele está conservando a taxa anual, né, e está fazendo o tempo ficar em ano. 3 meses é a mesma coisa que 3 sobre 12 anos. 3 12avos de um ano. Então tanto faz colocar o 12 aqui ou o 12 aqui. Ora ele opta por colocar, como aqui na de 18%, ele pegou o 18 e colocou sobre 12, e agora nesse momento ele pegou o N e colocou sobre 12, pegou o tempo e colocou sobre 12. Bem, segundo ele, essa conta daqui de dentro do parênteses dá 1,10 ou 1,1, então você tem que dr vezes 1,1 é igual a d. Então você tem que o dr vai ser igual ao d, né, ao d dividido pelo 1,1. Passa esse 1,1 para dividir o d, né? Bem, só que o d é 550, então 550 dividido por 1,1 vai lhe dar a resposta, que é esse aqui, esses 500. Conta que nós já fizemos antes, né? Não, é isso. 550 dividido por 1,1 dá 500. Nós tínhamos feito antes. Ok, perfeito. Tínhamos feito nesse exercício aqui. Porque isso aqui também é a mesma conta que está aqui, né? Só mudando a posição do 12. Bem, ok. Acho que vimos todos os exemplos. Pensem aí nas contas. Acho que ficou claro. Pois bem, agora taxa efetiva no desconto simples. Obtido o valor atual a partir do valor nominal N, vale refazer a capitalização A vezes 1 mais IN igual a N? Essa é uma pergunta que ele colocou, logo duas interrogações, né? Então, se eu tenho que o valor atual, né, é dado por N sobre 1 mais IN, então eu posso dizer que eu resgato aqui que A vezes 1 mais IN é igual ao valor nominal, né? Então, obtido o valor a partir do valor N, vale ressaltar a capitalização assim. Essa igualdade ocorre para o desconto racional, ou seja, é o desconto de fato, pois é uma relação que obtivemos. Já para o desconto comercial, como eu disse a vocês, é o desconto meio falso, né? Não há nada semelhante. Na realidade, aquela capitalização é falsa. Ela é usada para ganhar um pouco mais de dinheiro em cima de você. Então ele diz assim, veja o exemplo 1 acima. No exemplo 1, aqui, nós tínhamos 2.000, foi resgatado 4 meses antes, a taxa de 90% ao ano. Aí ache o desconto comercial desse título. Foi que nós fizemos essa conta aqui, né? O desconto era 2.000 vezes a taxa sobre o tempo, porque a taxa estava anual para ficar em meses, sobre 12, né? Para ficar mensal, vezes os 4 meses, e achamos aqui. E aí o valor atual era o nominal menos o desconto. Foi assim que a gente disse que era o valor atual. Mas veja, se a gente for pensar no valor atual dessa maneira, veja o que vai acontecer. Veja o exemplo 1 acima. E calculemos o valor atual, né, que foi o 1940 que a gente achou lá, vezes 1 mais I vezes N. A taxa 0,09 sobre 12 vezes o 4. Aí quando a gente faz essa conta para tentar achar o valor atual, aqui é o atual, para achar o valor nominal, né, que isso aqui seria o valor nominal. Para achar o valor nominal, a gente encontra esse valor, 1998,20, e não os 2.000, que era o valor nominal de fato do problema. Então, se a gente tentar voltar para o valor atual por meio dessa fórmula, A vezes 1 mais IN igual a N,
a gente não encontra de fato o valor nominal. A gente encontra só 1998,20. Roubaram 80 centavos da gente, né? Roubaram 80 centavos. É isso? 80 centavos suficiente? Ou 1,80. 1,80? 1,80, né? Roubaram 1,80 da gente. Então, fomos roubados. Bem, então para contornar esse desequilíbrio, temos que usar outra taxa. Ou seja, a taxa de fato não é essa taxa de 90 que a gente usou aqui, não. Não é. É uma outra taxa. E como é que a gente encontra essa outra taxa? Então, essa outra taxa, ela teria que dar certo, né? A vezes 1 mais essa nova taxa vezes n tem que dar de fato o nominal, né? Ou seja, se você distribuir aqui, a vezes 1 é a vezes o in vai ser n, somando nessas duas coisas vai ser n, ou ainda, se você quiser passar o a para o outro lado, você tem que o a vezes i vezes n é n menos a, que é o desconto, né? É o desconto, esse desconto D é o desconto comercial, né? E o desconto comercial é o NIN, né? É o NIN. Então, como a gente está vendo como sendo não, o A é isso, né? O A é N vezes 1, N menos o desconto, né? O valor atual é o valor nominal menos o desconto. Quando você distribui aqui, N vezes 1 dá N, e N vezes IN, quando você distribui, vai dar NIN, que é justamente o nosso Dzinho, né? Tá certo. NIN é o Dzinho. Então, o valor atual, de fato, é isso. Segue, enfim, a taxa procurada, porque agora eu tenho como isolar o isão, né? O que é o isão aqui? O isão aqui vai ser... O isão vai ser... Como é? O isão vai ser... O isão vai ser... N menos A. Como é que eu escrevo isso? Isão... Deixa eu organizar essa conta. Aqui, o isão vai ser NIN, NIN, dividido, né? Tá aqui o NN, e eu passo o A vezes o Nzinho para dividir. Como é que fica isso? Vejamos. Desse daqui você tem que o isão vai ser o NIN, e embaixo você tem que o A é N menos NIN. Quando você distribui aqui N vezes 1 e N vezes IN, você tem isso. Então você tem que o isão é isso. Bem, o que a gente pode fazer agora? A gente pode dividir pelo N grande, né? Divide todo mundo pelo N grande. Aí você vai ter, dividindo aqui por N grande, você tem IN pequeno. Dividindo aqui pelo N grande, você tem 1 menos IN. Opa! Nossa conta está dizendo que falta um Nzinho aqui, né? Vamos revisar? Vamos lá. O A, I, N com o I grande, e aqui você tem o N e N. Passa o A vezes o N pequeno para dividir essa parte. Então você tem... Tá certo, né? Você tem que o I grande é igual ao N pequeno, dividido por A, N pequeno. Aí você tem o A vezes o N, eu acho que eu esqueci de multiplicar por um N, né? Você tem que o A vezes o N, e isso que eu coloquei aqui é só o A. Isso aqui é só o A. Mas ele não cortou o N de cima com o N de baixo, não, professor? Não, faltou um N aqui, ó. Porque não é A vezes N? Esse que está dentro Eu pensei do que você parênteses. já tinha cortado, entendeu? Não. O N de cima com o N de baixo. Eu vou cortar agora, aqui, ó.
Aí ele desaparece aqui, tá certo? Aí ele já não aparece aqui. Desaparece primeiro esse nzinho, né? E aí fica o que eu tinha antes. Divido aqui por n, aqui por n, aqui por n. Aqui dá 1. Em cima fica só o izinho. E embaixo fica o 1 menos n. Tá certo. Ô, De professor, fato não desculpa tem esse interromper. n aqui. Fui eu que tinha esquecido dele. Então tá correto. Desculpa interromper, mas Sim. nessa apostila tem uma prova mais detalhada de por que que a capitalização é falsa? Nessa nossa apostila. Por que a taxa de capitalização realmente é falsa? Porque a gente tinha feito aquele cálculo anterior, né? E eu tinha entendido, tinha compreendido. Tá. É, eu fui fazer o cálculo, meramente o cálculo de volta, né? Por assim dizer, e ele Isso. deu essa aproximação. É. Aí tem um pouco Você mais fala detalhado, ou uma na demonstração apostila. mais algébrica? Isso. A demonstração mais algébrica disso, Igor, ela se daria da seguinte maneira: você faria exatamente as mesmas contas desse nosso exemplo, só que ao invés de você colocar os números, você colocaria as letras. E aí você iria observar que em algumas circunstâncias um número é maior do que o outro sempre, né? Então você iria acabar concluindo que o desconto racional, ele na verdade, ele é um pouco maior do que o desconto comercial. O desconto comercial é um pouquinho menor. E aí, consequentemente, o pessoal usa o desconto comercial quando está vendendo alguma coisa para você, porque no final o desconto dele é um pouquinho menor. E o desconto racional, se for feito, ele é um pouquinho maior, seria exato, seria o de fato justo, entendeu? Então, a demonstração seria um algebrismo apenas, era só pegar esse nosso exemplo e substituir por letrinhas e argumentar que em algum momento um fica maior do que o outro, tá? Por isso que ele não colocou na apostila, ele não achou prático colocar. Porque o exemplo eu acho que deixa bem claro, né? Fica bem evidente aqui pra gente, ó, que quando eu fiz a conta para usar esse desconto aqui, ó, para usar o nosso desconto comercial, diz que o desconto era 60 e aí quando eu pego do nominal e tiro 60 eu tenho 1940. Então qual é a nossa lógica? É que se eu tentar voltar para o valor atual, né? Se eu tentar voltar para o valor nominal, usando a fórmulazinha do valor atual, eu teria que voltar para 2000. E aí ele vai e faz isso, né? Ele diz, ora, se o meu valor atual é 1940 e eu tenho essa relação, que A vezes 1 mais IN me daria o meu valor nominal, então eu tentando voltar, eu pego o valor A, que é 1940, e multiplico por 1 mais a taxa vezes o tempo, como eu tinha feito a conta antes, o resultado que teria que dar aqui teria que ser 2000 e deu um valor um pouco menor, deu um valor um pouco menor. Isso é consequência do fato de que o desconto racional, ele de fato é um pouquinho maior do que o desconto comercial. Quando a gente usa um desconto comercial, a gente, quando vai fazer a conta, tira um pouco menos do valor nominal do que o que deveria tirar, entendeu? Por isso, quando a gente volta para cá, para o valor atual, de fato, o valor atual fica um pouquinho, o valor nominal, né? Quando a gente volta para calcular o valor nominal a partir do valor atual, aí descobre que o valor nominal de fato seria um pouquinho menor, ok? Eu consegui entender o que o senhor está falando, mas eu ainda queria uma prova bem Você algébrica. Aí queria depois eu vou pesquisar. uma prova mais algébrica, é isso? Não, mas depois eu vou pesquisar. Eu consegui Tá, entender o que você falou, mas depois eu vou ver a fundo isso. vamos pesquisar juntos. Eu vou procurar também, tá bom? Obrigado. Porque existem literaturas que são mais rebuscadas mesmo. Mas o autor desse texto não teve a intenção de ser mais rebuscado. Ele achou que até aí era suficiente. Mas se você sente a necessidade de explorar um pouco mais, a gente explora juntos, tá bom? É porque fica claro o fato de que é diferente. Eu acho que Sim, era isso o que ele queria provar para você. É diferente, ó. Você consegue perceber. É claro, é, ele colocou as mesmas letras, não tem como. Só que quando você vai para matemática básica, né? Você vai estar ensinando matemática básica. Quase todo o cálculo, se você volta fazendo a operação contrária. Né? é, 6 dividido por 3 é 2, porque 2 vezes 3 é 6. é. Então, esse é um dos primeiros cálculos que eu vi em relação É, a esse raciocínio, que quando você vai e volta, dá de forma diferente.
É porque, na verdade, os dois descontos são definidos de maneiras diferentes, né? Veja que a diferença está na definição dos descontos. Ó. Quando você olha para o desconto nominal ou para o desconto comercial, você está calculando o teu desconto partindo do princípio de que você pega o nominal, né, e calcula sobre ele a taxa e o tempo que você quer calcular o desconto, certo? Enquanto que na hora que você olha para o desconto racional, você olha em cima do valor atual. Então são descontos São taxas pensados de maneira aplicadas em diferente. valores. Entendi. A origem da ideia é diferente, por isso que os valores são diferentes depois. Entendeu? Se tivesse Entendi. sido feito em cima do mesmo número, não daria diferente. Então há uma maldade aí na hora em que o cara vai calcular um desconto e na hora em que ele vai calcular o outro desconto. Entendeu? Ele diz, na hora em que ele vai calcular o desconto racional, ele pensa no valor atual e joga sobre ele a taxa e o tempo. Na hora em que ele quer calcular um valor comercial, ao invés dele olhar para o valor atual de fato, que seria o valor a ser usado, ele pega o valor nominal do título. Então, maldosamente, ele faz isso. E aí, quando ele faz isso, ele está te dando um desconto um pouquinho menor. Entendeu? Então, Entendi. Agora realmente não há nenhum entendi. conflito, não há nenhum conflito algébrico na questão, não. A álgebra está dizendo a verdade. Ela está dizendo que, olha, se você usar o comercial, o desconto vai ser um pouquinho menor. Se você usar o racional, vai ser um pouquinho maior. Ela te mostra isso. Agora, a decisão de quem toma um ou outro é que é uma decisão guiada pelos seus próprios interesses. Então, se eu sou o comerciante, que eu estou querendo te dar o desconto, eu pego o título lá nominal. E se você fosse a pessoa que quisesse o desconto de fato, você pegaria o valor atual para fazer a conta, entendeu? Então, há uma maldade aí que está embutida nas definições dos dois descontos. Os dois descontos eles não são iguais, eles são totalmente distintos. Por isso que há essa diferença, tá? Então não tem problema. Você pode continuar com a sensação de que toda vez que você algebriza numa direção e algebriza de volta, a resposta é a mesma, porque de fato isso acontece. Mas nesse caso dá diferente porque os dois descontos eles nascem de maneiras diferentes, então por isso que dá essa diferença, tá? Pois bem, então estávamos falando aqui dessa diferença e aí nós teríamos uma nova taxa se você quisesse ajustar, né, para que de fato ficasse exatamente a mesma coisa. E aí essa nova taxa, que surge por causa desses dois descontos serem distintos, uma taxa se relaciona com a outra aqui dessa maneira, por meio dessa fórmula que a gente acabou de deduzir, né? Então, mais diretamente, o que você tem, né, observemos a expressão alternativa, que você tem isso daqui e isso são as mesmas coisas. Por quê? Porque quando você multiplica esse vezes esse, você tem o D, né? Quando você multiplica, faz o produto dos meios aqui, dos extremos, você tem o D. E isso daqui surgiu exatamente dessa mesma ideia daqui, né? As duas ideias surgem do mesmo lugar. Essas fórmulas são a mesma coisa, só estão escritas de maneiras distintas. Bem, então, por exemplo, aí como usar essa taxa? Por exemplo, com os dados numéricos acima, a taxa que realmente daria 2.000, ela seria essa daqui. Você pegaria a taxa que foi usada para o valor, para o desconto comercial, que foi o 0,09, e teria que dividir por 1 menos a taxa que foi usada vezes o tempo dividido por 12, né, para você ter em meses. Para que a taxa fique em meses. Aí quando você faz essa conta, você descobre que a taxa de fato a ser dada não era 90, e sim 92 ou 92,8, perdão. Como é isso? 9 ou 92? Era 9,28. 9, Porque né? já faz um tempo que você tá falando 90 Eu e tô pegou falando horrível. 90 e são 9 só, né? Eu Desculpa. ia corrigir, só que eu acabei achando que o senhor ia errar só uma vez, aí continuou. Cara, obrigado aí pelo aviso agora. Passei muito tempo falando 90 e é 9 aqui, tá? Sei lá, não sei por que eu fiquei chamando isso de 90. Desculpe aí.
Bem, mas eu acho que só foi na hora que eu falei nesse exemplo, né? Nas outras eu não devo ter errado o nome da taxa, não. Bem, Não, desculpa. foi há pouco. Tá, então a taxa que foi dada para o valor comercial era 9% e na verdade a taxa deveria ser 9,28. Esse vírgula 28 aqui muda muito a situação, né? Muda muito. É o que faz com que quando você volta para o valor nominal, fica faltando aqui R$ 1,80, né? Então, num valor Professor, pequeno, né, se for um valor pequeno, fazer essa transação não é uma perda muito grande. Mas se for um valor muito vultuoso aí, usar o desconto comercial ou usar o desconto racional faz uma diferença gritante no valor final, né? Bem, professor, ou pergunta. oi. O valor nominal e o valor atual, tem como você saber sempre ou eles vão ser controlados por quem está fazendo a transação? No caso, a informação deles. Porque, por Certo. exemplo, a pessoa que vai fazer a transação e ela fala que um determinado valor, como é que você vai saber se ele é nominal ou se ele é atual? Aí o desconto que ela pode estar aplicando pode estar sendo encapsulado justamente por encobrir essa informação. Tá. Olha, na hora que você vai ficar fazendo uma transação, esses valores ficam muito claros para você, tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma compra e o cara diz para você que ela vai custar, você vai pagar a ele daqui a 5 meses apenas. Você vai levar o bem hoje ou você vai receber o serviço hoje, mas por algum motivo você só vai pagar daqui a 5 meses. Você faz um contrato hoje, por exemplo. Você vai fazer uma compra de um imóvel que está sendo terminado ainda. Vai levar 5 meses para esse imóvel ser terminado. Aí ele chega para você e diz assim: olha, você não vai pagar hoje. Você só vai pagar daqui a 5 meses. Você vai me dar um documento agora comprometendo que daqui a 5 meses você vai pagar, certo? Esse valor é chamado sempre de valor nominal. Sempre de valor nominal. Mesmo que o cara chegue para você e diga assim: eu estou vendendo o imóvel hoje e você vai pagar hoje. É um valor nominal. É o valor do título que você está pagando. É o valor que você se comprometeu em pagar. É esse. Agora, se aquele valor que você se comprometeu lá no documento a pagar, ele está sendo pago hoje, ele além de ser valor nominal, ele é valor atual. Então, coincide valor nominal com valor atual. Agora, se o documento que você assina é para pagar daqui a um tempo, o valor nominal fica diferente do valor atual. Porque na hora que o cara chega para você e diz: eu vou te cobrar 200 mil daqui a 5 meses, se você abrir a boca e disser assim: eu não quero te pagar daqui a 200 meses, eu quero daqui a 5 meses, eu quero te pagar agora, ele vai ter que te dar um desconto. Porque 200 mil daqui a 5 meses não são 200 mil hoje. Por que não são? Porque se o cara chegar para você e disser assim: você vai me pagar 200 mil daqui a 5 meses, e você disser: eu tenho os 200 mil hoje, mas como você só quer que eu pague daqui a 5 meses, eu vou pegar esses meus 200 mil e vou botar numa aplicação. Então daqui a 5 meses, os seus 200 mil não valem mais 200 mil. Ele vale 200 mil mais os juros que você ganhou na sua aplicação. Então, se o cara te disse que você vai pagar 200 mil daqui a 5 meses e você pega os 200 mil e dá ele hoje, você está pagando mais do que os 200 mil daqui a 5 meses. Então, o valor nominal é o valor que você coloca de fato no documento. O valor atual é o valor que aquele valor que está no documento vale hoje. Se o valor do documento era já para hoje, então o valor nominal e o atual coincidem. Se o valor nominal está previsto para daqui a alguns meses, o valor atual é menor. Porque se eu fosse pagar hoje, eu queria pagar menos. Porque senão eu prefiro pegar o meu dinheiro e colocar numa aplicação, ganhar juros, e daqui a tanto tempo eu te pago o valor que você me pediu, mas só que ao invés de eu pagar hoje, eu só estou pagando daqui a algum tempo. Então eu já botei na poupança, já coloquei para ganhar juros, já fiz uma aplicação e já ganhei dinheiro com ele. Então valeu a pena só te pagar daqui a algum tempo ao invés de pagar hoje. Tá entendendo, Igor? Entendi, entendi. Entendeu bem o que é o valor nominal e o atual, né?
Legal, entendi. Agora sim. perfeito. Bem, então ele diz que também poderia ter feito a conta assim, né? Colocava 60 dias, porque aqui ele considerou em anos, que agora ele está usando aqui, né? Perdão, está usando aqui o do desconto. 60 do desconto, o valor atual, que é 1940, vezes o 4 sobre 12, que é o tempo, né? Que ele está transformando de ano para mês. Faz a conta e dá o mesmo valor, tanto faz usar essa como usar essa. Bem, observemos que a taxa efetiva I é maior do que a taxa nominal I, claro, né? Porque essa daqui é a que corrige a distorção do desconto comercial. Não é por acaso que a maior parte da rentabilidade fica com quem empresta, no caso, a rede bancária. Então ele está aqui lembrando a você que quando você vai fazer o empréstimo, vai pegar o empréstimo, o cara que te faz o empréstimo, ele calcula os descontos em cima do desconto comercial, não do desconto racional. Ele sempre leva uma vantagenzinha em cima de você, né? Ele usa as taxas e as contas que o favorecem e não as que lhe favorecem. Pois bem, equivalência de capitais e valores atuais. Vimos na seção 11, a seção 11 é essa daqui que a gente comparou os diagramas. Essa aqui. Né? Ele está se referindo a esse momento aqui que a gente falou que haviam diferenças e você poderia pegar uma data focal, né? Então vimos na seção 11 que dá para comparar capitais. É isso que ele está querendo dizer aqui, ele está te dizendo aqui. Vimos na seção 11 como comparar capitais diferidos via capitalização simples. Então, na mesma ordem de ideias, podemos tomar como referência os valores atuais envolvidos. Então, na realidade, basta considerar o desconto comercial, já que a formação do desconto racional é idêntica à da capitalização simples. A gente pode rever isso, segundo ele, na discussão da seção 17, foi o que a gente viu agora há pouco. E aí ele diz o seguinte: dois ou mais capitais diferidos são equivalentes numa certa época, data focal, se nessa época são iguais seus valores atuais. Foi aquilo que a gente viu lá na seção 11. Lembramos que A é igual a N vezes 1 mais, ou melhor, menos IN, o valor nominal menos o desconto comercial, né? Quando você distribui aqui, né? Olhando para isso daqui assim, A igual a N menos N e N, e lembrando que isso significa dizer valor nominal menos o desconto comercial, né? Então lembremos que A é isso, que é usando o desconto comercial. Então, por exemplo, são equivalentes hoje, data focal 0, os títulos de valor nominal N1 igual a 200, resgatável daqui a 4 meses, né? E o valor nominal N2 de 320, resgatável daqui a 10 meses, a taxa de 5% ao mês. Ou seja, se você vai fazer um acordo, comercial de alguma maneira que hoje na taxa zero, né, você vai olhar para hoje na taxa zero, no valor zero. Você vai olhar para um certo valor daqui a 4 meses e daqui a 10 meses. Então, pagar R$ 200 daqui a 4 meses ou 320 daqui a 10 meses, olhando para a data de hoje, ou seja, daqui a 0 meses, você tem que... Então, 0 meses, 4 meses e 10 meses, 220 daqui a 4 meses é a mesma coisa que 320 daqui a 10 meses, se o que você está usando é uma taxa de 5%. Então, esse valor nominal daqui a 10 meses ou esse valor nominal daqui a 4 meses, quando vistos no valor atual, eles são iguais, ele é a mesma coisa. É isso que ele está afirmando aqui. E ele está mostrando por quê. Ele está dizendo que o valor atual da situação 1, ou seja, R$ 200, digamos, vezes 1, né, usando essa formulazinha dele aqui, vezes 1,
menos 5% vezes 4 é a mesma coisa que 320 vezes 1 menos 5% vezes 10. Então, o valor atual no caso 2 é igual ao valor atual no caso 1. É isso que ele está explicando com essa continha. Então, equivalência de capitais e valores atuais. Então, exemplo. Uma empresa deve pagar 2 títulos. Um de 720 daqui a 2 meses e um outro de 960 daqui a 3 meses. Então, passando por dificuldades de capital de giro, sugere ao credor substituir esses 2 títulos, essas 2 dívidas, por um único título X para 4 meses. Então, o cara vê que com 2 meses não dá para pagar e com 3 meses também não. Aí ele diz, cara, não vai dar para pagar nem daqui a 2 meses, nem daqui a 3 meses. Mas daqui a 4 meses eu terei ganho dinheiro suficiente para pagar as duas. Vou ganhar uma grana boa daqui a 4 meses. E aí a taxa que estava sendo cobrada nessas dívidas era de 1,2% ao mês. Aí ele pergunta, a taxa comercial, né? Ele pergunta qual vai ser, né? Vamos calcular o valor nominal do novo título e usar a data focal 0. Ele quer saber qual é o valor nominal do novo título usando a data focal 0, né? Então ele cria aqui o fluxo padrão, né? Acompanhe no fluxo de caixa os deslocamentos dos valores nominais para os valores atuais na data focal 0. Em cada caso vale que o valor atual é igual ao valor nominal vezes 1 menos IN. Então ele vai fazer a conta e ele diz o seguinte, que o valor atual, né, vai ser x vezes 1 menos, ele está cobrando uma taxa de 1,2, né, dividiu aqui por 100, multiplicou por 4, que é o tempo daqui desse valor para hoje, né, daqui para hoje, quanto seria esse valor que ele ia pagar daqui a 4 meses para hoje, e aí ele usa o x primeiro, como sendo o valor N2, que é o 720, né? Que é só 2 meses, e ele calcula o 720 que ele pagaria daqui a 2 meses. Quanto seria se ele pagasse hoje? Seria 702,72 centavos. E depois ele calcula para a dívida de 960, que seria daqui a 3 meses, quanto seria se ele fosse pagar hoje, qual seria o valor atual. Então ele faz essa conta e diz que 960, que seria pago daqui a 3 meses, se fosse pago hoje, seria 925,44. Então, da condição, o que é que você tem? É que o valor atual, né, se fosse pago hoje, as duas dívidas, seria, somando, né, somando essas duas coisas, você teria o valor atual, 900 e... Ah, tá, eu tenho aqui que o valor atual é sempre isso, sim, porque tem o X aqui, né? O valor atual, que seria esse meu X aqui, é o 0,952X, que a gente calculou aqui, né? Voltando 4 meses. E aí, como você quer que o valor atual corresponda à dívida atual, e a dívida hoje seria a soma do A2 com o A3, então você tem que os 952x vai corresponder à soma desses dois aqui. E a soma desses dois dá isso, né? Então você tem que 0,952x dá esse valor. Aí você calcula o valor x. Esse valor x é o valor que você terá que pagar daqui a 4 meses. Tá bom? Pois bem, um exercício interessante, né? Em que você pega duas dívidas e transforma em uma só, em um outro prazo diferido. Veja que nesse exercício ele traz primeiro tudo para o dia de hoje, para depois verificar qual seria o valor no futuro. Agora, ô professor, engraçado, né? Olhando esses cálculos aí, me lembrei. As taxas do juros dos bancos é diferente, né? Dos cartões de crédito. Você compra uma mercadoria em determinado valor, aí deixa de pagar por um tempo, aí você vem, recebe uma multa, de repente passa um bom tempo, sua dívida de R$ 1.000 passou para 14 mil, aí depois de alguns anos você entra e vem negócio, fazer um acordo, ela desce para 700. Como é que pode negócio desse? Não, na verdade, é porque os juros brasileiros eles são tão abusivos
que até a própria justiça, quando você procura, ela dá perda de causa para quem está cobrando. Né? Eu deixei de pagar R$ 250 num boleto de um guarda-roupa que eu comprei há muito tempo atrás, e eu deixei de pagar simplesmente porque o boleto não veio e eu não tinha contato direito com o cartão. Não vou dizer o nome do cartão, né? Não é bom dizer. Então, era um cartão aí que era péssimo de comunicação. Aí passaram anos sem eu ter contato com esse cartão. Eu deixei naturalmente de usar esse cartão. E quando foi anos depois eu recebi um telefonema de R$ 250. O cara estava me cobrando cento e poucos mil reais. E eu disse a ele, bicho, isso não existe. Eu não vou pagar isso aí nunca. E aí entrei naqueles sitezinhos do acordo certo, né? E a minha dívida aparecia lá. Aí um dia apareceu dizendo que eu tinha 90% de desconto. E aí 90% de desconto tirava uma dívida de cento e tantos mil por R$ 250, né? Que eu tinha de R$ 250. Ela caía de cento e poucos mil para 10 mil. Mais ou menos 10 mil e pouco. Eu olhei assim, eu digo, meu Deus, que faço eu? Pago ou não pago? Aí esperei mais um pouquinho. Aí eles mudaram para 99,25% de desconto. E aí ficou algumas parcelinhas pequenas, eu dividi em 6 vezes e paguei. Paguei para não ter complicação com o meu nome. Mas veja o abuso, né? Foram poucos anos, não foram tantos anos assim. Mas eles conseguiram inventar que uma dívida de R$ 250 valeria mais de R$ 110 mil. Não, 110 não. Mais de 100 mil e menos de 110. Mas horrível, as taxas são impraticáveis. Tem gente que tem dívida, vai à justiça e acaba ganhando fácil por causa disso. Bem, terminamos esse capítulo, tem mais uma sequência de exercício. Cada vez que eu boto um traço vermelho, é porque tem sequência de exercício logo depois. Então só hoje apareceram aqui, né? Nós começamos aqui né? Nas taxas proporcionais e taxas equivalentes. Foi aqui que a gente começou? Foi. Começamos a partir do... Eu acho que não. Acho que foi aqui, né? Foi. Equivalência de capitais? Não, foi anterior. Ixi, não lembro mais onde a gente começou. Foi aqui mesmo? Quando eu cheguei já estava na seção 1. Aí, eu estava aqui. Pronto. A gente começou aqui mesmo. Foi na 11. Pronto. Então a gente começou aqui. Já tem uma lista de exercício logo depois aqui do exemplo 12. Depois a gente chegou aqui. Mais uma lista de exercícios, né? Então aqui é a nossa última lista de exercício. Acho que tem umas 3 listas no final. Pronto, já tínhamos uma, temos mais algumas, terminamos o capítulo 1. Vamos dar uma introdução ao capítulo 2 nesses nossos 20 minutos aí. Então, capítulo 2, ele já está aqui preparado a aula do capítulo 2. Opa. Vamos Agora eu estava olhando no AVA, professor, esse material ainda não está lá não, né? O material, o livro está no... O livro eu mandei no WhatsApp, né? O AVA eu não alimentei direito, tá? Eu tive uns probleminhas essa semana, incluindo questões de saúde, meu e de familiares. Eu tive uma certa dificuldade de mexer com qualquer coisa. E para piorar a situação, coordenador de curso, foi tanta matrícula, tanta coisa, eu realmente me atrapalhei um pouco com o AVA, tá? Eu vou fazer isso... Eu prometi desde semana passada mexer mais. Eu vou mexer, se Deus quiser, no mais tardar amanhã. Eu vim para Penedo, estou mais relaxado aqui. Meu filho está melhor de saúde aqui e tudo. Eu vou dar uma mexida num monte de coisa, tá? E eu vou atualizar o AVA, eu prometo. Bem, capítulo 2 aqui, juros compostos. Então vamos entrar um pouco mais na realidade, tá? Porque se usa muito mais juros compostos do que juros simples na maioria das negociações comerciais. E é interessante que a gente saia dessa disciplina sabendo pegar, por exemplo, o financiamento de uma casa ou o financiamento de um carro e sabendo fazer as contas, né? Chegar pelo menos no Excel e fazer a tabelinha de contas,
Na maioria das compras que a gente faz, as parcelas são fixas, né? Por exemplo, você vai financiar a casa e parcelas fixas de tanto. Ou então parcelas decrescentes também. Entender como é que acontece um e como é que acontece o outro. Saber fazer uma planilhinha no Excel. Se você vai fazer uma compra, faz uma planilhinha no Excel e vai saber exatamente como é que vai acontecendo a amortização e os seus pagamentos. Saber o que de fato você está pagando de parcela e quanto é de juros, né? Quando você paga uma parcela, quanto de fato aquilo ali abate a sua dívida e quanto de fato você está só pagando de juros para o cara que te vendeu o bem, que pode ser uma casa, um carro, etc. Seria bom que a gente fizesse isso no final da disciplina. Bem, capítulo 2, ele diz que a intenção é estabelecer as características de capitalização composta, calcular explicitamente as variáveis do sistema composto, estudar as taxas nominais e frequências de capitalização, caracterizar taxas equivalentes, conceituar o desconto financeiro composto, identificar a equivalência de capitais e a equação do valor atual. Vamos lá. Vamos ver como é então essa parte de juros compostos. Então ele começa dizendo, né, deixando claro quais são as diferenças. Ele diz aqui: na capitalização composta, os juros gerados em cada período são incorporados ao principal para o cálculo dos juros do período seguinte. Assim, dizemos que os juros são capitalizados. A capitalização, propriamente dita, é a incorporação dos juros ao capital ou ao principal. Então, o dinheiro vai aumentando, né? A cada período lá, quando você calcula os juros no primeiro período, você calcula só no capital inicial. Mas quando você vai calcular no segundo, você já calcula os juros em cima do capital inicial mais os juros do primeiro período. Quando você vai calcular no terceiro, você vai calcular o capital, você vai calcular em cima do capital inicial mais todos os juros dos períodos anteriores. Então a coisa vai ficando acumulativa. Bem, a juros compostos, o dinheiro cresce exponencialmente. O dinheiro cresce exponencialmente. Então, se você está querendo cobrar juros de alguém, use juros compostos. E se você estiver querendo pagar juros a alguém, veja se ele faz para você por juros simples. Então, esse crescimento é exponencial, formando uma progressão geométrica. Então, isso acontece devido ao procedimento de acumulação de juros. As fórmulas características são calculáveis com relativa facilidade com o uso de calculadoras científicas. Na verdade, você precisa de fato usar calculadoras para poder conseguir fazer essas contas. Porque você tem 48 meses, então você vai ter potências de números 48. Então, você não vai ficar fazendo na calculadora tanto vezes tanto, depois vezes tanto, depois vezes tanto, 48 vezes. Então a calculadora científica ou o computador facilita demais você fazer essas contas. Bem, que crescem as funções exponencial e logarítmica, que acessam as funções exponencial e logarítmica. Então você vai poder usar numa calculadora científica essas funções para poder fazer suas contas. Ou com a ajuda de programas computacionais, claro. Bem, o regime de juros compostos possui ampla aplicabilidade no sistema financeiro, bem mais do que os simples, né? E nos modelos econômicos, onde participa a grande maioria da população economicamente ativa, ou seja, as pessoas que compram e as que vendem. Basta citar, por exemplo, as alternativas de financiamento comercial e industrial, os programas de aquisição de casa própria, de crédito pessoal, entre outros. Mais recentemente, os derivativos e classificação de riscos internacionais vêm merecendo uma atenção redobrada dos profissionais dessas áreas. Então, observar como crescem os juros e como as populações se relacionam no seu comércio fazem com que a visão de um país seja bem vista ou mal vista conforme suas escolhas. Então, naturalmente, vocês já devem saber que o Brasil é extremamente mal visto em termos comerciais lá fora, porque cobra juros abusivos para quase tudo, fora a dificuldade burocrática para se realizar comércio aqui no Brasil. E quanto mais essa ganância se reflete em diversas ações comerciais e de governo,
a gente vai vendo aí, por exemplo, corrupção ativa, corrupção passiva, porque as pessoas vão tentando driblar, né, os impostos abusivos, as taxas abusivas, vão tentando arrumar um jeitinho de tentar não ter que pagar tanto pelas coisas que são cobradas. Bem, a gente conhece, né? Todo mundo sabe aí, todo mundo faz compras, todo mundo é economicamente ativo. Bem, cálculo do montante e acumulação do capital. Então vamos olhar para as nossas contas, que é o que a gente sabe fazer. Então, partindo de um capital principal C, aplicado a uma taxa I, N períodos, unidade de tempo compatível com a unidade da taxa, o método de capitalização composta permite obter o montante CN dado por essa formulazinha. Vamos ver se a gente entendeu o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: eu tenho um capital inicial que eu vou chamar de C0, aí eu vou cobrar juros em cima desse C0, e aí eu vou ter um C, esse C0 eu acho que vai ser esse C dele, né? Então deixa eu chamar de C mesmo. Então eu tenho um capital inicial C, e aí eu vou calcular um capital C1, que é juros em cima desse C. Então o que eu faço? Eu somo a esse C, que eu já devo, mais ele mesmo, vezes a taxa, vezes 1, né? Vezes 1, porque é apenas um mês. Então a taxa, uma única vez. Aí quando eu coloco o C em evidência, ele vai estar multiplicando 1 mais I. Ok. Aí quando eu vou calcular para o segundo período, para o segundo mês, digamos assim, eu vou pegar não o C, eu agora vou pegar o C1. Então eu vou pegar o C1 e vou somar a ele mesmo, vezes a taxa de juros que eu quero cobrar. Ora, aí dessa vez eu coloco o C1 em evidência. Aí eu vou ter C1 vezes 1 mais I. Bem, mas eu já tenho uma conta para o C1 lá em cima, né? O C1 é C vezes 1 mais I. Então, no lugar desse C1, eu escrevo C vezes 1 mais I. E isso está multiplicando 1 mais I de novo. Então, eu sei que isso é C vezes 1 mais I ao quadrado, no meu segundo mês. Aí eu vou para o meu terceiro mês. No meu terceiro mês, eu vou calcular agora em cima do meu segundo mês. Então vai ser C2 mais C2 vezes 1 mais I. Ora, mas eu já calculei o C2. O C2 ele é C vezes 1 mais I ao quadrado. Então esse C2 é isso. Aí mais, eu colocando o C2 aqui em evidência fica mais fácil de ver isso, né? Deixa eu colocar logo o C2 aqui em evidência. Eu tenho que isso é igual a C2 vezes 1. Desculpe, eu fiz uma bobagem. Aqui eu multipliquei por 1 mais I. E aqui é só I, né? Assim como aqui, né? C1 mais C1 vezes I. Aqui é C2 mais C2 vezes I. Bem, agora está certo. Isso é C2 vezes 1 mais I. Agora está certo. E aqui, como é que fica isso? Isso fica... O C2 é C vezes 1 mais I ao quadrado, né? Esse daqui é isso. E está multiplicado por 1 mais I. Pronto, agora está certo. Isso vai ser C vezes 1 mais I a terceira. Bem, e assim por diante, né? Quando aqui é 1, aqui é o expoente 1. Quando aqui é 2, aqui é o expoente 2. Quando aqui é 3, aqui é o expoente 3. Então, o mês, o período, o ano, seja lá qual for, ele sempre coincide com esse expoente aqui.
Por isso, CN, período que for, é C, capital inicial, vezes 1 mais I elevado a N, que é a quantidade de períodos. Então tá certo mesmo a fórmula, né? A ideia é essa aqui. Bem, o fator 1 mais I elevado a N, né, que vai aparecer nessa fórmula, ele é chamado então de fator de capitalização ou fator de valor futuro. Por outro lado, como o capital inicial dá para se escrever assim, né, CN sobre, que basta pegar o fator de capitalização 1 mais I elevado a N e passar para dividir o CN. Então você tem que o capital inicial é CN dividido por 1 mais I elevado a N. Então diremos que 1 mais I elevado a menos N, se você colocar ele para cima, né, você poderia escrever essa fórmula assim: C igual a CN vezes 1 mais I elevado a menos N. Então, enquanto 1 mais I elevado a N multiplicado no C vai te dar o valor futuro, né? Vai te dar um montante futuro, o 1 mais I elevado a menos N, eu falei, menos N, o 1 mais I elevado a menos N multiplicado por Cn vai te dar o valor anterior, ou seja, vai te dar o valor atual, ou o capital atual, digamos assim. Então, enquanto esse é de capitalização, esse daqui é o de descapitalização, ou seja, é o de desconto. Esse é o de desconto. Enquanto que esse é o de capitalização, esse é o de desconto. Ou valor presente, né? Você faz o desconto e traz para o valor atual. Aí ele usa aqui um diagraminha para indicar isso, né? O valor futuro, o nosso CN, está no tempo N. Se você quer voltar para o tempo atual, você multiplica o capital CN por 1 mais I elevado a menos N. E se você quer partir do valor do capital atual para chegar no capital futuro, no valor futuro, você vai multiplicar por 1 mais I elevado a N. Então é só o sinalzinho que vai fazer a diferença. Bem, a equação relaciona as 4 variáveis: capital, montante, taxa e tempo. E permite, dadas 3 dessas variáveis, calcular a quarta, né? É o que exemplificaremos a seguir. Então, exemplos. Você tem uma taxa composta, né? Uma taxa de juros compostos de 12% ao mês. Aí ele diz achar o montante e os juros de 3.200, que é o nosso capital inicial, em 8 meses, né? É o nosso N. Lembrando que aqui está em mês, então está tudo legal. E aí você tem que o capital daqui a 8 meses, ele é o capital inicial C, vezes 1 mais a taxa, que é o I, elevado a N, que é o 8. Então, 1 mais 0,12 vezes 3.200 vezes 1 mais 0,12 elevado a oitava, ele diz que dá isso. Certo? Nesse momento, acredito eu que a gente tem que pensar numa calculadora, né? Deixa eu achar um aqui. Calculadora. Achei uma calculadora. Mas essa calculadora acho que não serve, né? Uma calculadora simples não serve. Você tem que usar uma calculadora científica. Pronto. Vai usar uma calculadora científica. E aí, segundo ele, a conta que eu tenho que fazer é... Cadê a conta? 3.200 vezes 1,12 a oitava. 3.200 vezes 1,12 a oitava. 3.200, opa, foi demais, vezes 1,12, só que esse 1,12 está elevado à oitava. A gente pode usar... Eu acho que eu tinha que apertar esse cara aqui primeiro. Não, foi beleza. Vai ser elevado à oitava. E aí você bota uma igualdade. 7.000... Ué, tá certo isso? Tá, 7.923,08.
7.923,082, lá, lá, lá. Note que ele aqui, ó, vinha um 2, aí ele deixou o 8. Tem uma regra que é determinada aí para matemática financeira que diz que se esse cara daqui for menor do que esse, você não aumenta esse, né? Deixa ele igual. Então ele arredondou para 2 casas decimais porque é a casa natural para a gente pensar que é a casa dos centavos, né? Pois bem, então só para exemplificar para vocês e lembrar vocês que a gente vai precisar, num momento como esse, usar uma calculadora científica. Ou fazer na mão 1,12 vezes 1,12, aí pega o resultado, multiplica por ele de novo, já tem a quarta, pega o resultado, multiplica por ele de novo, tem a oitava. Numa prova que você faça para os seus alunos, você pode permitir que ele use a calculadora científica ou você pode exigir que ele faça à mão, né? Se for a oitava, dá para fazer na mão, né? Mas se for a 20ª, a 30ª, a 40ª, vai ficando complicado de fazer na mão. Bem, vamos terminar só essa parte aqui dos exemplos, porque aí a gente parar a nossa aula, tá? Então, calcular o capital que acumula 14 mil em 6 anos, a taxa de 15% ao ano. A taxa está ao ano, o período está em anos, e ele quer saber qual é o capital que você acumula 14 mil em 6 anos, a taxa de 15% ao ano. Então, ele disse que você acumulou isso. Se você acumulou isso daqui, ele está te dando o montante, que a gente está chamando de CN. Então, o nosso CN é esse valor. Ele quer saber o capital. Então, ele está usando essa fórmula aqui. Ele está usando a fórmula, aqui é a do CN, ele está usando essa daqui, usando a fórmula do capital, né? Então, ele está calculando o capital, ele pegou o CN, que é o valor futuro, né? O montante. O tempo é de 6 anos, a taxa está dada em anos e a taxa foi 15. Então, ele aqui, esse 1,15 aqui, é porque esse I aqui é 0,15. Aí ele somou 1 com 0,15, encontrou 1,15 elevado à sexta e fez essa conta. 1.400 dividido por 1,15 à sexta. 1.400 dividido por 1,15 à sexta. Ué, onde é que eu zero? Acho que é aqui. É 1.400, opa, exagerei, dividido por 1,15. Bem, aí a gente pede a Deus que a calculadora saiba fazer o exponencial primeiro do que a divisão, a sexta. O 6 não apareceu aqui, por quê? Bem, só quando eu botar igualdade, né? Então, 1.400 dividido por 1,15 a sexta, ele diz que dá 605, alguma coisa. Não. É porque eu botei 1.400 e são 14 mil. Então basta você multiplicar por mais 10 e estará tudo certo. Então é 6052,58. Ele deve aumentar aqui para 59, né? Ou não? Bem, aí como é que faz isso? Quando o número que está aqui é 5, você olha o número anterior. Vamos ver a resposta que ele deu. Ele deu 59. Ele aumentou do 8 para o 9 aqui, porque o que está antes é o 2. E aí você diz, o que tem a ver isso? É que quando esse número aqui é maior do que 5, você aumenta. Quando é menor do que 5, você não aumenta. E quando é 5, você olha para o anterior. Se o anterior for par, você aumenta. Se ele for ímpar, você não aumenta. É assim a regra de arredondamento, tá bom? Então, ele chegou aqui no 6.052,59. Bem, chegamos às nossas 4 horas da tarde. Podemos continuar a nossa próxima aula a partir do próximo exemplo, porque a gente resgata, né, um pouco do que a gente está estudando e aí dá continuidade, né? Porque o próprio exemplo vai fazer com que a gente relembre o que acabou de ver na teoria. Acho que dá para parar por aqui
e a gente dá continuidade na próxima aula. Deixa eu interromper aqui a nossa gravação. Bem, e aí a gente pode conversar alguma coisa paralela, alguma coisa que a gente pretenda fazer mais à frente e avaliação, coisas desse tipo.